Graça e paz, meu amado, minha amada, ovelhas do aprisco de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Salmos, capítulo 95, versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão a profundeza da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Meus amados, Jesus é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto. Isso é o que dissemos agora no Salmo que acabamos de ler. Nós somos ovelhas da sua mão e glórias a Deus por isso. Como poderia, meus amados, um pastor carnal conduzir as ovelhas em um nível espiritual? É complicado, não é? É praticamente impossível, meus amados, pastorear um rebanho significa ensiná-lo, prepará-lo para a vida eterna. Então, é preciso estar em espírito, já que a carne para nada aproveita e não passará desta vida. Um pastor espiritual nos conduz em espírito. É preciso ouvir a voz de Deus para receber instruções e orientação, porque Deus é espírito e fala conosco em espírito. Deus não fala com a carne. Tudo isso parece muito claro e óbvio o que eu estou falando, meus amados. Mas na prática encontramos certos tipos de comportamento que revelam com precisão se uma pessoa ou mesmo um pastor está vivendo na carne ou no espírito. É lamentável, meus irmãos, quando convidamos amigavelmente uma pessoa para visitar a nossa congregação e ouvimos a seguinte resposta: ah, vou pedir permissão ao pastor da minha igreja. Isso ocorre, meus amados, porque, na verdade, existem pastores que estão se intitulando donos das ovelhas. E, em contrapartida, ovelhas que se intitulam ovelhas daquele pastor. Quando, na verdade, meus amados, as ovelhas são de Jesus. O pastor não é o dono, mas sim o responsável pelo pastoreio das ovelhas que são de Jesus. Não se pode admitir que uma ovelha, meus amados, comprada com precioso sangue de Jesus, seja então considerada ovelha do pastor da igreja, que não é Deus e não deu o seu sangue por ninguém. Deus não transferiu, meus amados, a propriedade do seu rebanho para ninguém. Observe que a função do pastor é pastorear as ovelhas e não se apropriar delas. Alguma coisa está errada. Ou a ovelha ou o pastor. Livro de João, capítulo 21, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe haver dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Glórias a Deus. Apacentar as ovelhas, meus amados, significa conduzir, cuidar, ensinar, alimentar espiritualmente. E, se necessário, meus amados, até mesmo dar a própria vida pelas ovelhas, como fez o nosso Senhor e bom pastor Jesus Cristo. Existem bons pastores, meus amados, e maus pastores, que Jesus chama aqui dos mercenários. Vejamos o que Jesus diz a respeito deles. Livro de João, capítulo 10, versículo 11. A palavra de Deus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Meus amados, observe que Jesus deixa claro que as ovelhas não são propriedade do mercenário, nem do falso pastor, mas dele que é o bom pastor. E ele trata o seu rebanho todo o tempo como minhas ovelhas, e não ovelhas do pastor. Como é que pode um pastor assumir, diante disso, que as ovelhas pertencem a ele e cercear a liberdade que Cristo nos concedeu? Porventura, o fato de um cristão visitar uma outra congregação faz com que ele deixe de ser filho de Deus? Por acaso, a igreja do Senhor não é uma só? Ou está fragmentada? Se está fragmentada, poderá subsistir? Meus amados, Jesus nos libertou do jugo da servidão, para que sejamos livres, totalmente livres. E o reino de Jesus não está dividido. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, e outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulso os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Meus amados, isso é Jesus falando. O apóstolo Paulo, meus amados, nos instrui a não negligenciar a liberdade que Jesus conquistou para nós, com a sua morte sacrificial, pagando o preço da nossa libertação. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos
debaixo do jugo da servidão. Meus amados, numa congregação espiritual que opere para Jesus, ministrando a sua graça, esse tipo de situação normalmente não se apresenta. Se as ovelhas são de Jesus e as estamos preparando para Ele, não para nós, não é aceitável que as mantenhamos como nossas reféns. Imagine como Jesus deve se sentir, tanto pelo pastor que se apropria das ovelhas dele, como das ovelhas que se submetem à prisão do pastor e não à liberdade que ele nos concede. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, Deus já nos advertiu, através do profeta Isaías, que ele tem sanções para os pastores que não se dedicam a pastorear da forma como ele os instruiu. Deus avisa que ele mesmo vai assumir o cuidado das suas ovelhas. Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Muito sério, meus amados. A responsabilidade de pastorear as ovelhas é muito grande. É preciso fazê-lo como Deus ensinou, como Jesus ensinou. Meus amados, destituir os falsos pastores é uma das promessas de Deus. É lamentável que o Senhor delegue a missão de apacentar as ovelhas dele aos pastores e ele mesmo tenha que destituir alguns e assumir essa responsabilidade pela irresponsabilidade dos pretensos pastores. Observe que Deus nos dá inteligência, sabedoria e discernimento, e irá julgar também as ovelhas que se submetem aos pastores que não estão em linha com a vontade dele.
Ezequiel 34, versículo 15, Deus diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Meus irmãos, é muito sério. É Deus falando. Não sou eu que estou falando isso, não. Meus amados, enquanto os pastores tentam se apropriar das ovelhas do Senhor, sem direito algum, Jesus continua a chamar as suas ovelhas de minhas ovelhas. E afirma que aqueles que são ovelhas dele o conhecem, e que ninguém conseguirá arrebatá-las da sua mão. Nem mesmo os falsos pastores ou pastores possessivos. Livro de João, capítulo 10, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glórias a Deus. Meus amados, Deus fala também, através do apóstolo Paulo, que Jesus é o cabeça da igreja. E que a igreja, que somos nós os que cremos, é o seu corpo. Ou seja, corpo dele, de Jesus, e não dos pastores. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus amados, meu amado, minha amada, não se entristeça. Apenas peça a Deus sabedoria, discernimento, e que Ele te conduza para onde Ele te deseja, aonde Ele quer que você esteja. Saiba que você tem um grande pastor, que não te abandona durante todo o tempo. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, glórias a Deus. Cuidado, meu irmão. Não se submeta a nenhum jugo de escravidão ou prisão. Não despreze a liberdade que Cristo nos concedeu. Portanto, meu amado, quando você quiser visitar, ou mesmo passar a frequentar outra congregação, não peça autorização ao pastor da igreja. Ore e peça ao Senhor que te informe qual é a vontade dele, onde ele quer que você esteja naquele dia, ou a partir daquele dia, ou pelo resto da tua vida.
Lembre-se que você não é ovelha de nenhum pastor. Você é muito mais do que isso. Você é ovelha do Senhor, o pastor dos pastores. Portanto, submeta-se a Ele, o nosso bom pastor. Meus amados, eu já estive numa situação dessa também, quando eu era mais novo na fé. Eu frequentava uma congregação e o pastor dizia claramente, não, qualquer pessoa para ir a outra igreja ou para sair da igreja tem que conversar comigo. Ora, é complicado. Por um lado, é um cuidado para que as pessoas não saiam da igreja e vão para o mundo. Eu até entendo isso. Mas nós temos liberdade de visitar outras congregações. Nós recebemos frequentemente convite e temos essa liberdade. E como eu vi que aquela condição era mandatória, era como uma ordem, eu saí da congregação. E não avisei o pastor. Mas Deus sabe, porque eu avisei a ele. Meus amados, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Glórias a Deus.